Fala, afiliados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre estrutura, sobre estruturalismo, sobre estupidez, sobre o eterno, sobre eternidade, sobre o eterno retorno, sobre ética, sobre ética nicômaco, sobre etiologia, sobre o etnocentrismo, sobre a filosofia do eu. Bora lá? Então, a estrutura vem do latim structura, conjunto de elementos que formam um sistema, um todo ordenado de acordo com certos princípios fundamentais. A forma ou modo de ordenação desse sistema é considerado em abstrato. Por exemplo, a estrutura do átomo, a estrutura da língua portuguesa, a estrutura da sociedade. Na segunda acepção é a construção teórica formal, um modelo visando estabelecer as correlações entre as variáveis de um sistema, um exemplo, a estrutura algébrica. Numa terceira acepção, nós temos a teoria da Gestalt, ou Gestalt Theorie. A estrutura é a própria forma da organização de determinados elementos que adquirem sentido apenas enquanto fazem parte de um conjunto. Exemplo, 3 pontos colocados em linha reta são percebidos como formando uma linha reta. A quarta acepção é a estrutura profunda, a estrutura superficial. Na linguística de Chomsky, a estrutura profunda é uma realidade formal e abstrata, a estrutura da linguagem subjacente a todas as línguas. A estrutura superficial é, por sua vez, a estrutura concreta de uma língua particular. Podemos distinguir a estrutura profunda de uma frase de sua estrutura superficial. A primeira é a estrutura abstrata e subjacente que determina a interpretação semântica. A segunda é a organização superficial das unidades que determinam a interpretação fonética e que remetem à forma física do enunciado efetivo. Não é necessário que a estrutura profunda e a estrutura superficial sejam idênticas, segundo Chomsky na sua linguística cartesiana. Agora, o estruturalismo, que é a doutrina filosófica que considera a noção de estrutura fundamental como conceito teórico e metodológico. É uma concepção metodológica em diversas ciências, na linguística, na antropologia, na psicologia, que tem como procedimento a determinação e análise de estruturas. A segunda acepção pode-se considerar o estruturalismo como uma das principais correntes de pensamento, sobretudo nas ciências humanas do século XX. O método estruturalista de investigação científica foi estabelecido pelo linguista suíço Ferdinand Saussure, que viveu de 1857 a 1913, que afirma ver na linguagem a predominância do sistema sobre os elementos, visando extrair a estrutura do sistema através da análise das relações entre os elementos, segundo Benveniste. A linguística, desse modo, teria por objeto não a descrição empírica das línguas, mas a análise do sistema abstrato que constitui as relações linguísticas. Lévi-Strauss aplicou o método estruturalista no estudo dos mitos e das relações de parentesco nas sociedades primitivas, tomando as estruturas sociais como modelos a serem descritos, estabelecendo assim o sentido da cultura em questão. Estupidez, do latim stupiditas, incapacidade de se mover, a inteligência pela inaptidão em aprender as relações entre os objetos e acontecimentos. A estupidez é uma falta de entendimento, uma espécie de inaptidão em fazer uso do princípio de causalidade, uma incapacidade de aprender imediatamente as ligações, seja de causa e efeito, seja do motivo ao ato. O Schopenhauer. Duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana, segundo Einstein. Falar sobre eterno e eternidade, do latim aeternus ou aeternitas. Na primeira acepção, na linguagem filosófica, esses termos devem ser empregados no sentido estrito de dimensão temporal, duração sem começo nem fim, e não como no sentido corrente de tempo muito longo. Isto dura uma eternidade ou de tempo sem fim, amor eterno, de onde os dois modos de entendê-los. Na segunda acepção, com a infinitude do tempo, essa finitude sendo linear, algumas vezes cíclica, assim a eternidade é um tempo sem começo nem fim. Quando dizemos a matéria é eterna, queremos afirmar que, embora ela esteja submetida ao tempo, pois se transforma, sempre existiu sob uma forma ou outra, e sempre existirá, o que precisa ser provado. Na terceira acepção, como a não temporalidade absoluta, segundo Hegel. Essa negação de uma negação é propriamente a eternidade, a duração inteiramente simultânea. Assim, a eternidade é o caráter do ser subtraído a todas as formas de mudança e ao tempo, não possuindo nem começo nem fim. Para o cristianismo, a eternidade é um privilégio de Deus, privilégio tão essencial que por vezes se confunde com a essência divina. A imortalidade da alma, sendo considerada uma participação pós-mortem, depois da morte da eternidade, da expressão vida eterna. Portanto, a eternidade é um atributo de Deus, tanto no sentido temporal quanto no intemporal. Ele está fora do tempo, pois o que para nós é passado, presente e futuro, para ele é simultaneidade absoluta, presente e permanente.
Vamos ao eterno retorno, uma espécie de mito introduzido na filosofia por Nietzsche para descrever a condição humana, revigorando uma ideia esboçada por certos pitagóricos, admitida pelos estoicos e certos neoplatônicos, sob uma forma astrológica para designar a doutrina do movimento cíclico absoluto e infinitamente repetido de todas as coisas. Em Assim Falou Zaratustra, escrito entre 1883 e 1885, ele retoma a ideia de Heráclito do devir, segundo a qual tudo flui, tudo muda, tudo retorna, e declara: tudo passa e tudo retorna. Eternamente gira a roda do ser, a roda da fortuna também, né? Em Ecce Homo, de 1888, tem sua primeira intuição quase mística do eterno retorno. Se o tempo não é linear, não faz sentido a distinção entre o antes e o depois. Se tudo retorna eternamente, o futuro já é passado e o presente é tão passado quanto o futuro. A ética do grego etike, de etikos, que diz respeito aos costumes, ao comportamento, parte da filosofia prática que tem por objetivo elaborar uma reflexão sobre os problemas fundamentais da moral. Finalidade e sentido da vida humana, os fundamentos da obrigação e do dever, natureza do bem e do mal, o valor da consciência moral, mas fundada no estudo metafísico do conjunto das regras de conduta consideradas como universalmente válidas. Diferentemente da moral, a ética está mais preocupada em detectar os princípios de uma vida conforme a sabedoria filosófica, em elaborar uma reflexão sobre as razões de se desejar a justiça e a harmonia e sobre os meios de alcançá-las. A moral está mais preocupada na construção de um conjunto de prescrições destinadas a assegurar uma vida em comum justa e harmoniosa. Ética, a principal obra de Spinoza, é iniciada por volta de 1661 e publicada póstumamente em 1677. Nela, o Spinoza procura demonstrar de modo rigoroso e ordenado, segundo o modo geométrico, isto é, segundo o método geométrico, a falácia da filosofia dominante em seu tempo, em particular a teoria do sujeito voluntário pretendendo transformar o homem em mestre possuidor da natureza. Sua tese central consiste em dizer que todas as coisas, inclusive os homens, constituem os modos da substância única que é Deus. Deus sive natura, quer dizer, Deus, ou seja, a natureza. Deus é o mesmo que a natureza, a natureza é Deus. Muitos veem nessa concepção, que dissolve o mundo em Deus, num Deus nem criador nem pessoa, uma visão panteísta. No fundo, o que ela recusa é o dever ser, não sendo o império no império. O homem se encontra submetido às leis da natureza e não tem liberdade, Ele vive conforme os desígnios do próprio universo. Ele não pode fazer nada contra aquilo que, de alguma forma, já está programado e predeterminado pelo próprio universo, pela própria natureza, pelo próprio Deus, que é a natureza, ou pela natureza, que é Deus. A única coisa que ele pode fazer é tomar consciência disso, E a liberdade é justamente isso, é a consciência. É você ter o conhecimento e a ciência de que é assim que o universo funciona. Assim você pode, compreendendo, saber lidar com ele, com aquilo que você não tem como mudar, porque já está de alguma maneira pré-determinado, pré-programado. Então, a ética nicômaca ou ética nicomaqueia, principal tratado de ética de Aristóteles, aparentemente dirigido ao seu filho Nicômaco. Nele defende a virtude como justa medida, como meio termo, que pode ser atingida pelo homem se este demonstrar prudência, que em grego é o phronesis, em suas decisões, o que lhe permite atingir a felicidade, a eudaimonia, que é a realização da vida do homem virtuoso. Teve grande influência no desenvolvimento das teorias éticas na tradição filosófica. Etiologia, do grego aetiologia, o termo criado por Demócrito para designar a busca científica das causas das coisas. Eu preferiria encontrar uma única causa verdadeira a herdar o reino da Pérsia, teria dito Demócrito. Portanto, a etiologia é a descrição analítica da causalidade, As relações de causa e efeito entre as coisas e as causas, que geram os efeitos. Transposto para a medicina, esse termo passou a designar o conjunto das causas que provocam uma doença. O etnocentrismo, do grego etnos, que é o lugar de origem, e kentron, que significa centro. Termo criado por Summer, em 1907, para designar a atitude geral mais ou menos inconsciente dos membros de determinado grupo de considerar sua sociedade ou sua cultura como modelo de referência para julgar as outras sociedades e outras culturas. Era uma segunda acepção na antropologia contemporânea, a atitude de um indivíduo ou de um grupo repudiando as formas culturais, morais, religiosas, sociais ou estéticas que lhe pareçam distantes ou estranhas. Revela-se perigosa quando nega o direito do outro à diferença, correndo o risco de levar ao racismo, ao genocídio ou etnocídio. A filosofia do eu, o eu, ego,
em latim e je em francês, je suis, Charlie, je m'appelle, constitui o termo característico para designar a filosofia do sujeito ou da consciência, que parte do pensamento pessoal a fim de construir toda uma teoria do conhecimento. Nascida com o código de Descartes, ela se encontra bem expressa no penso logo existo. Podemos duvidar de tudo, podemos nos perguntar se os objetos que percebemos não constituem fantasmas ou visões de um sonho. Contudo, enquanto estamos duvidando, percebemos que há pelo menos uma coisa que permanece ao abrigo da dúvida. Existe um certo ser que se encontra aí e que está duvidando. Esta proposição, je suis, j'existe, ou penso logo sou, penso logo existe, é necessariamente verdadeira todas as vezes que a pronuncio ou que a concebo em meu espírito, comenta Descartes. Então posso duvidar de tudo, mas tem uma coisa que não tem como duvidar. Duvidando, estou pensando. Penso, logo existo, né? Ou logo desisto. Ou logo invisto, sei lá o que você faz. Ou logo malho, ou logo treino, ou logo faço dieta. Ou logo busco o meu desenvolvimento pessoal. E do código, né, ele tira a conclusão: eu sou uma substância que pensa. Né? Cada vez que pensamos ou dizemos eu, ou seja, que temos consciência atual de existir, esta consciência é um ato, não uma coisa, porque afirmar a existência de um eu pensante é exceder os limites de nossa experiência. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies, até a próxima.